Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Salmo 70. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E os salmos, nessas semanas do Advento, na nossa caminhada da esperança, percebemos um apontamento para a dimensão da glória de Deus na manifestação da criação. E a criação traz a dimensão de aspectos da história, do tempo. Deus participa da história da humanidade. E nesse sentido, Deus vai construindo a história da salvação e suscitando pessoas com missões definidas. Sansão, João Batista e o próprio Jesus. E cada um deles vem com um selo em que se lê: ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno. E procuremos descobrir os sinais de Deus em nossas vidas. E que possamos nos perguntar: nós estamos consagrando os nossos dias a Deus? Ou esperamos apenas um dia específico? A nossa vida deve ser uma vida consagrada a Deus. Muitas vezes nós esperamos um momento específico para converter alguma coisa que nós fazemos para então agradar a Deus. Não, a todo momento aquilo que nós fazemos deve ser de consagração e para verdadeiramente agradar a Deus. E agradar a Deus faz parte da dimensão de louvor. Se o salmo remete que a minha boca se encha, a boca cheia vai expressar aquilo que o coração também está cheio. E onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, está a nossa fé. E na dimensão da esperança, que verdadeiramente possamos viver uma caminhada de transformação. E na primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, capítulo 13, dos versículos 2 ao 7 e versículos 24 ao 25, temos a belíssima história de Sansão. O contexto do livro de Juízes situa-se no período entre a conquista da Terra Prometida, sob Josué, e o estabelecimento da monarquia em Israel. Foi um tempo de instabilidade marcado por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. E se olharmos para a história da humanidade, é muito por isso. Ciclos de pecado, opressão, arrependimento, libertação, restauração. E cada juiz era levantado por Deus como líder para livrar Israel de seus opressores. E como já mencionei, o capítulo de hoje introduz a história de Sansão, o último dos juízes mencionados no livro. A narrativa começa com o anúncio divino do nascimento de Sansão, semelhante ao padrão das histórias de outros nascimentos milagrosos na Bíblia, como de Isaac, em Gênesis 18, Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e João Batista, que veremos no Evangelho de hoje. E o interessante nos versículos 2 e 3 dessa primeira leitura. Começa assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, sua mulher estéril e não tinha filhos. E é interessante quando menciona que a mulher é estéril, numa visão onde predominava de que a esterilidade fosse um pecado ou fosse uma diminuição da mulher, aqui nós já temos uma vertente que olha para a perspectiva de que aquela, na esterilidade, ela é escolhida e enxergada por Deus. E se a esterilidade era culturalmente vista como uma desgraça em Israel, desculpem pela palavra, mas aqui é apontado como um caminho de salvação. Isso tem muito a ver com a própria esterilidade da fé. Muitas vezes o ser humano caminha num distanciamento de Deus.
E pode ser, não estou dizendo que seja, vamos aqui abrir o nosso leque de entendimento da vida, mas pode ser que em dados acontecimentos da vida, onde muitas vezes não se encontraria a fé, o ser humano encontra o motivo para a conversão. Bom, não temos a questão de Sansão, o anjo do Senhor, que ainda no versículo 3, olha lá, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: embora você seja estéril e não tenha filhos, ficará grávida e dará à luz um filho. Nós vimos nessa semana a genealogia de Jesus, e que traz a própria dimensão que Jesus não nasce do nada, ele participa da história da humanidade, ele tem uma família, e por assim dizer, Jesus tem laços de sangue, tem laços de vida, o sangue tem a representatividade da vida. E quando remete aqui ao anjo do Senhor, é frequentemente interpretado como uma teofonia, ou seja, uma manifestação divina direta. Não é apenas um mensageiro, mas a porta de presença de Deus. E nesse sentido, aponta para o menino, que foi dado o nome de Sansão. Ele tem o crescimento e bênção divina. Há aqui, nos versículos 24 e 25, a dimensão. Olha lá, ele cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando estava em Manaedã, entre Zorá e Estaol, são cidades da época. Então, no contexto dos juízes, a ação do Espírito de Deus capacita Sansão para realizar feitos extraordinários. E vejamos, o Espírito de Deus, somente por ele, somos capazes de realizar feitos extraordinários. Primeiramente, o grande feito extraordinário. Muitas vezes nós não damos o devido valor à nossa própria conversão, à nossa caminhada de transformação. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, começa citando os eventos da vinda de Jesus, em um contexto histórico e religioso preciso. A narrativa do anúncio do nascimento de João Batista prepara o cenário para a chegada de Jesus, ressaltando o papel profético de João como precursor do Messias. E Lucas apresenta personagens fiéis e obedientes à lei, como Zacarias e Isabel, destacando a intervenção divina em suas vidas e reforçando o cumprimento das promessas messiânicas no contexto do Antigo Testamento. Ou seja, não há uma ruptura da história, há uma continuidade em Jesus. Há com certeza o aperfeiçoamento da história, assim como há um apontamento para o aperfeiçoamento da lei, para que então de fato ocorra uma transformação na humanidade. E no nascimento de João Batista, há uma preparação para o Senhor. E da mesma forma, somos chamados a ser instrumentos de reconciliação e evangelização. No texto menciona também que Zacarias fica num período em silêncio. E aqui nos aponta para a ideia de confiar no tempo de Deus. Nos lembra que o cumprimento das promessas divinas ocorre no tempo de Deus, não no nosso. O tempo de esperança não é tão somente para criar expectativas, mas o tempo de esperança é também para nos ensinar a criar a devida paciência e a devida paciência com uma fé fortalecida e santificada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.